hoje a bola rola e como rola no Maracanã, Vasco e Fluminense, vamos falar tudo sobre esse clássico cheio de rivalidade. Desperta os caídos! Salve, salve galera do Vascão, bom dia para todo mundo. E logo mais às 6h30 da noite a bola vai rolar. E como vai rolar? No Maracanã. Fluminense Vasco é a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo extremamente importante para os dois lados. Afinal, ainda estamos no primeiro turno. Cada ponto vale, que vai definir no futuro, né? Principalmente no retorno, que cada um vai realmente brigar. E claro, uma rivalidade cheia de história, freguesia alternando. Nos anos 70, o Vasco ganhava o Fluminense toda hora. Nos anos 80, o Fluminense ganhava, não importando a fase que cada um estivesse, o Fluminense ganhava do Vasco toda hora. Nos anos 90, o Vasco voltou a dominar um clássico. Então, eu até peguei, quando eu era criança, esse clássico, eu tinha um horror de enfrentar o Fluminense, e inclusive um romerito, que quase todo jogo contra o Vasco ele fazia gol. Inclusive, a primeira vez que eu estive no Maracanã foi com o meu falecido pai, levando eu, meu primo, ele sabendo que eu sou vascaíno, né, ele nunca foi fã de futebol, assim, de ficar ligado. E meus tios maternos que me levavam no Maracanã, que me puxaram para o Vasco da Gama. E eles sabiam que eu era vascaíno. Meu primo era filho da minha falecida tia, né, irmã dele, era tricolor, porque o pai dele era fluminense. Então levou a gente, e foi pelo estadual de 86, né, 1-1, né, esse Romerito fez o gol do Fluminense, né, e o Vasco foi o Roberto Dinamite de pênalti. O Romário sofreu um pênalti, o Roberto Dinamite converteu. Então, dali para lá, basicamente em 92, né, em 88 já começamos a quebrar a escrita. E em 90, 91, que o Vasco começou a dominar o clássico contra o Fluminense. Então alterna muito esse clássico dos milhões. Esse ano o Fluminense venceu pelo Campeonato Carioca 2-1 de virada, inclusive. O Felipe Coutinho fez o gol do Vasco e o Fluminense virou depois do gol do Thiago, do Thiago e do Cano. E agora o Vasco tem a probabilidade de vencer o Fluminense novamente. No ano passado venceu, inclusive, por 4-2, dois gols do Gabriel Peck, teve gol do Vaete. Então, é um jogo que vai ter muita rivalidade. Bom, e é um clássico por si só, ainda mais Vasco, que vê o Fluminense tentando aí ser Vasco. É jogador que o Vasco destaca no Vasco, eles querem contratar. Ao lado da torcida do Maracanã, que o Vasco conseguiu no campo, como o primeiro campeão no Maracanã, escolheu seu lado, e agora o Fluminense tomou o lado do Vasco. Então é uma rivalidade muito grande esse jogo, que vai ter, promete ser um jogão. Bom, e para falar do Fluminense, nada melhor que o Antônio Viana, meu companheiro de Ministério da Saúde, assessor do Hospital da Lagoa. Fala aí, Antônio. Fala, Thiago, tudo bem? Estamos juntos aqui mais uma vez para mais um Fluminense Vasco, né? E o Fluminense chega com um futebol muito criticado, esse time do Renato Gaúcho, para essa partida contra o Vasco. O time do Fluminense até que tem conseguido uns resultados
tá perto do G6 ali no Campeonato Brasileiro, classificou com tranquilidade na Copa do Brasil, goleando a Aparecidense 4-1 e também tem tudo para passar em primeiro no grupo na Sul-Americana, basta vencer em casa a sua última partida na última rodada, que ele vai passar em primeiro do grupo. Então, assim, em termos de resultado, o time do Renato Gaúcho até que não está desagradando muito. Mas o futebol apresentado em campo, sim, esse sim. O Fluminense tem vencido, mesmo as partidas que ele tem jogado até melhor que os adversários, mas sem brilho. Os jogadores errando passes fáceis, errando domínio, errando conclusões assim de maneira bizonha. E demonstrando também uma fragilidade defensiva muito grande. Então o time não tem inspirado segurança para o seu torcedor. E o futebol também não tem sido um futebol de qualidade mesmo nas vitórias. Então o time do Renato Gaúcho chega contestado para essa partida. No jogo de véspera, que foi a partida contra a Aparecidense na Copa do Brasil, que o Fluminense goleou, ele poupou 3 jogadores. Foi o Martinelli, o Freitas, zagueiro, e o Thiago Silva, que devem ser jogadores que devem retornar para essa partida contra o Vasco. Então, já falando de escalação, o Fluminense deve jogar com o Fábio, goleiro, Samuel Xavier na lateral direita. A zaga deve ser o Thiago Silva e o Freitas, provavelmente. Caso contrário, ele pode até tentar colocar o Ignacio, mas é muito improvável. A lateral esquerda vai ter o Fuentes. O trio de meio de campo do Fluminense vai jogar com Martinelli, Hércules e Ganso. Os 2 volantes com o Ganso de armador. Talvez o Hércules dê a vaga para o Nonato, mas não é o mais provável. O mais provável é que jogue Martinelli de primeiro volante e Hércules de segundo. E o trio de ataque: Arias provavelmente na direita, na esquerda Serna, com uma surpresa talvez que seja o Keno, jogando ali naquele setor do lado esquerdo, e o centroavante o Everaldo. O ponto forte do Fluminense, do Renato Gaúcho, tem sido o lado direito do Fluminense, né? Atacando o lado esquerdo do adversário. São as tabelinhas do Samuel Xavier com o Arias chega na linha de fundo, cruza, a bola, tipo um balãozinho para a área, né? Não é aquele cruzamento forte, ele cruza para a bola descair, maioria das vezes ou no meio ou no segundo pau, e aí os jogadores do Fluminense chegam para concluir. E é uma jogada assim que não é nada assim, né, de outro mundo, uma jogada imarcável, mas é o que o Fluminense mais tem apresentado aí com o Renato Gaúcho. A maioria dos gols estão saindo desse jeito. Tô entregando ouro, né, Thiago? E agora, em termos de pontos frágeis, o Fluminense tem... Durante muito tempo a torcida do Fluminense cantou chora vascaíno, o sonho acabou, que o germancano é tricolor. Pois é. Depois que o Cano saiu, John Kennedy também saiu, o Cano machucado, né? O John Kennedy foi pro México. Agora a gente está aturando Everaldo, o jogador que talvez esteja sendo mais perseguido pela torcida nesses últimos jogos, né? Ele não consegue dominar a bola, não consegue reter a bola no ataque e também não tem feito muitos gols. Então, o Everaldo chega muito marcado, fez até um gol na última partida, mas contra um adversário muito frágil da 4ª divisão. Então ele ainda chega com um peso muito grande nas costas. O Everaldo, o Fluminense não tem tido um poder de fogo com ele no comando de ataque. Além dele, um outro jogador que vinha irritando a torcida é o Canóbio, mas que está machucado, não vai jogar. No lugar dele deve entrar o Serna ou o Keno, que também não estão fazendo um grande ano. Jogadores que não dão continuidade na maioria das jogadas. Então, o lado esquerdo do Fluminense, o lado direito do Vasco, não costuma estar sendo muito problema para os adversários, né? E o outro ponto fraco do Fluminense tem sido a zaga. Além do Thiago Silva, o companheiro dele, o Fluminense está sem outra opção. Todos os jogadores que são escolhidos para jogar ao lado do Thiago Silva têm sido aqueles típicos zagueiros que entregam o ouro, literalmente, né? Ou sai jogando no pé do adversário uma saída de bola, ou rebate mal um cruzamento e deixa aquela bola ali pererecando na entrada da área. Enfim, são jogadores assim que até a última vez que o jogo do Fluminense teve, eu acho que contra o Atlético Mineiro, eu li a crônica lá do Jornal Extra e o Freitas era tratado como um zagueiro atrapalhado, né? Então, quer dizer, é um ponto fraco, um calcanhar de Aquiles que o Vasco pode aproveitar para explorar. Então é isso, espero ter ajudado aí esse pré-jogo de Vasco e Fluminense, Maracanã. O Fluminense tem uma invencibilidade, se eu não me engano, de 7 jogos contra o Vasco no Maracanã. O Vasco não ganha do Fluminense no Maracanã há um tempo. E esse jogo vai ser muito importante para os tricolores, né? Eu acho que vocês já devem saber, por causa do encontro com o Fernando Diniz. O Fluminense já enfrentou o Fernando Diniz no Cruzeiro, depois de ter ganho a Libertadores pelo Fluminense. A gente ganhou, o Fluminense ganhou do Cruzeiro no ano passado, naquela arrancada ali contra o rebaixamento. E agora, num rival, né? Um treinador que conquistou o título mais importante da história do Fluminense, que é a Libertadores da América de 2023.
Só mais um detalhezinho antes da gente fechar o vídeo, é o Lima. O Lima, tem rumores do Lima no Vasco, né? Dizem, inclusive, que pode ter sido um pedido do Fernando Diniz. O Lima, que aquele jogador assim que ele não é o craque do time, nunca vai ser um jogador que vai tirar um coelho da cartola, fazer um lance decisivo, você não pode contar com ele para decidir os jogos, mas por outro lado é um jogador que joga partidas de Libertadores e não treme, ele entra durante os jogos, o jogo pode estar pegado, aquele jogo com uma pressão absurda do adversário, e ele não se encolhe, ele joga o mesmo futebol assim que ele apresenta nos jogos tranquilos, ele apresenta em jogos muito difíceis, então ele é um jogador que ele foi um grande 12º jogador naquela campanha do Fluminense vitoriosa de 2023. Ele era especulado no Vasco e ele aparece entre os relacionados para o jogo desse clássico no Maracanã, e que se ele entrar em campo ele completa 7 jogos e aí ele não vai poder mais ser transferido. Então é isso. Acho que essas são as informações aqui do lado do Fluminense. Esperamos um grande jogo no Maracanã. Um abração, Thiago. Galera, já do lado do Vasco, o Fernando Diniz, que tem uma história no Fluminense, né? Foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, recontra o seu ex-clube, agora como comandante dos Gigantes da Colina. Tem um desfalque importante, o Felipe Coutinho, que foi expulso contra o Fortaleza, terá que cumprir suspensão automática. E o Dimitri Payet, que seria o substituto natural, ainda se recupera da lesão no joelho, não deve jogar mais pelo Vasco, porque essa lesão é séria, demora para se recuperar mesmo, e o contrato está acabando. Então, se imaginava que esses dois últimos jogos que o Vasco teve contra o Operário e agora, claro, seriam os dois últimos do Payet, mas ele não se recuperou a tempo. E seu francês, o Fernando Diniz, passou, depois do jogo contra o Operário, a estudar uns possíveis substitutos. Ele faz um mistério, deve divulgar horas antes, vai divulgar horas antes da partida começar. Tem a possibilidade do Alex Teixeira ser colocado como meia, ou como o Nuno Moreira ser colocado mais centralizado, que é o papel do Felipe Coutinho, e com isso aí abre mais um ponta no ataque, que ficaria entre o Adson e o Lorde Augusto, para fazer um trio de ataque com o Ryan e com o Vaete. Só minutos antes da partida que esse mistério de quem será o substituto do Coutinho vai ser definido. Mas o resto da equipe que o torcedor já conhece, o provável time do Vasco: Léo Jaci, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Pinto. Hugo Moura, Tchê, Nuno, Alex Teixeira ou Adson ou Cláudio Augusto, Ayan e Vaete. Deverão ser esses 11 que iniciarão jogando logo mais de Januário, às 5 da tarde, 4h30, 5 da tarde, estaremos lá ao vivo no Maracanã e vamos no nosso short, nossa entrevista pós-jogo. E a entrevista pós-jogo, não sei se vai ser gravada ou se vai ser ao vivo, porque a internet do Maracanã é um horror. Mas vai ter todos os conteúdos lá no Maracanã, desse clássico contra o Fluminense. Até mais.